Tchau, boas-vindas ao nosso canal. Nós somos Sam e Vi, um amapaense e uma mineira que moram em um motorhome na Itália. No episódio de hoje, conheçam o maior mosteiro da Itália. Onde estamos, meu amor? Pádula. Padula. Padula. Nós estamos aqui no estacionamento, pagamos 5 euros pelo dia, mas vamos ter que pagar de novo porque chegamos ontem, umas 4 da tarde, e aí tem que pagar às 9 da manhã, segundo o cara. E nós vamos visitar a Certosa di Padula, que está logo ali atrás, vocês vão ver o que é. Eu não sabia o que era esse nome, Certosa, mas eu fiquei bem impressionada quando eu vi. É tipo um claro bem grande, né? Certo! Certosa. Não é isso, tá, gente? E ali é o Paese, ó, atrás das árvores. Então ali é a cidade antiga, o Borgo. Ó. E aqui a gente tá já bem pertinho da Certosa. É bem bonito aqui, ó, tá bem outonal. Tem uns cavalinhos relinchando ali, vamos ver se dá pra ver. E aí levam, sozinha. Nós estamos na Campânia, não estamos mais na Basilicata, outra região. Muito bonito. A visão aqui é de celular, porém, se vocês tivessem vir aqui agora, vocês iam ver que delícia. É um friozinho gostoso, claro. Bem, para quem está chegando agora no canal, nós praticamente passamos o ano de 2024 na região Basilicata, no sul da Itália, e nós mostramos um pouco das viagens que nós fizemos por ali, também um pouco da Calábria, e dessa vez nós fomos para a Campânia, e por indicação de locais, nós fomos conhecer esse mosteiro, que depois descobrimos que é o maior da Itália e um dos maiores da Europa, a Certosa di Padula, que também é conhecida como Certosa di San Lorenzo, e ela é um impressionante mosteiro cartusiano. A tradução de Certosa seria cartucha. Os monges cartusianos pertencem a uma ordem religiosa católica fundada por São Bruno de Colônia em 1084, na França. O objetivo principal da ordem era seguir um estilo de vida contemplativo e eremítico, buscando uma profunda união com Deus através da oração, do silêncio e da solidão. O mosteiro é um patrimônio mundial da Unesco e é reconhecido por seu valor universal excepcional. E ele é dedicado a São Lourenço. Diz-se que a sua estrutura arquitetônica lembra a grelha de ferro na qual São Lourenço foi queimado vivo. Hoje a Certosa pertence ao Estado italiano e é gerida pela Direção Regional de Museus da Campânia. A Certosa di Padula foi fundada em 1306 por Tommaso di San Severino, no local de um mosteiro pré-existente. Ele foi o primeiro mosteiro cartusiano a ser estabelecido na região da Campânia. O complexo passou por numerosas expansões e reformas ao longo dos séculos, mas com as principais partes do edifício sendo em estilo barroco. Ao longo da história, a construção serviu para vários propósitos, incluindo como quartel-general francês durante as guerras napoleônicas, uma base para o exército meridional de Garibaldi e um campo de internamento durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. A Certosa cobre uma área de aproximadamente 51.500 metros quadrados e compreende 320 quartos e salões.
Apresenta 3 claustros, um jardim, um pátio, uma igreja e uma biblioteca. Nesse momento, vocês veem imagens da igreja principal. E, como eu disse, o complexo todo exibe o esplendor da arquitetura barroca, mas na igreja é impressionante. É tudo muito cheio de detalhes, e nesse momento, por exemplo, a gente estava chocado com o quanto esses desenhos na madeira eram bonitos, gente. Muitos dos altares das capelas e da igreja apresentam espetaculares trabalhos em scagliola do século XVIII, uma técnica que imita mármore e pedras preciosas, considerada uma das maiores concentrações desse tipo de trabalho em um só lugar. E é realmente incrível. Agora vocês estão vendo imagens de salas que tem ao redor da igreja, que se conectam com a igreja. Eu acredito que sejam sacristias, salas para guardar objetos, entre outras coisas relacionadas a isso. Mas também tem um pouco de livros, de partituras, algumas esculturas, e é bem interessante, é bem rico em detalhes, tanto da arquitetura quanto essas partes complementares, digamos assim. Voltando a falar sobre os monges, eles levavam uma vida semi-eremítica. Diferentemente de outras ordens monásticas, onde a vida comunitária é central, os cartusianos combinam aspectos da vida eremítica, que são eremitas que viviam em isolamento, com alguns elementos de vida em comunidade. Então, cada monge vive a maior parte do tempo em sua cela individual, que vocês vão ver mais para frente, que é como uma pequena casa com espaço para oração, estudo, trabalho manual e um pequeno jardim, mas também tem as partes comunitárias que a gente também vai mostrar nesse vídeo. Nesse momento estamos entrando por trás do altar. Observem como é lindo e como tem essa riqueza barroca que eu já mencionei. Agora imaginem que essa igreja assim rica em detalhes era praticamente vista apenas pelos monges e pessoas que viviam aqui. E por falar em oração, a vida do monge cartusiano ela é centrada na oração. E eles dedicavam uma parte significativa do seu dia à liturgia das horas, com momentos de oração individual e comunitária na igreja do mosteiro. As celebrações litúrgicas eram solenes e cantadas em latim.
Ah, e só para vocês entenderem, eu tô misturando um pouco de passado e presente, porque sim, eu tô falando dos monges que viveram aí, nesse mosteiro. Mas a ordem cartusiana ainda existe em outros mosteiros, em outros lugares do mundo. Depois da primeira visita, que a gente entra naquele pátio onde tem a igreja e as construções relacionadas à igreja, a gente entra e tem mais um jardim, mais salas e mais coisas, e não tem especificamente a explicação do que eram exatamente. Então, muitas dessas coisas nós fomos entrando, conhecendo, mas não sabemos explicar exatamente o que era. Essa foto, por exemplo, não me parece original, me parece uma representação dos monges nessa sala que a gente está visitando. Mas, como eu disse, não tem uma explicação específica sobre ela. Mas agora sim, chegamos em uma parte que é autoexplicativa: a cozinha. E ela é considerada uma das maiores cozinhas monásticas, com uma enorme chaminé e mesas de trabalho em pedra. Tem também o refeitório, que é um grande salão retangular construído no início do século XVIII, que inclusive eu acho que pode ser a sala anterior, mas eu não tenho certeza. Ah, e por falar nisso, a alimentação dos cartusianos é tradicionalmente simples e frugal, sem carne. Eles geralmente faziam uma refeição principal por dia, com jejuns em determinados períodos litúrgicos. O silêncio é fundamental na vida cartusiana, sendo praticado quase que constantemente. A comunicação entre os monges era mínima, geralmente restrita a assuntos essenciais e feita de forma breve. A solidão em suas celas permitia uma maior concentração na oração e na contemplação. E por falar em celas, estamos chegando no claustro principal, que é um dos maiores do mundo, medindo cerca de 12.000 metros quadrados, com esse grande jardim no meio. Olha, é realmente impressionante e grandioso. Nessa parte tem as celas e também tem a biblioteca. E uma das principais características arquitetônicas é essa escadaria, que não é possível subir, então não é possível visitar a biblioteca, mas é maravilhoso. Neste momento, estamos chegando no jardim dos aposentos do prior, que seria o líder do mosteiro. Os aposentos deles são um dos maiores, é consideravelmente maior do que os outros, e ele também oferece informações sobre a vida do líder do mosteiro e também algumas imagens de mosteiros, de outros mosteiros da Europa. O jardim dele tem a vista para o parque externo e depois nós descobrimos também que se conecta com os outros jardins dos outros monges. Ah, pelo que entendemos também o líder tinha uma conexão dos aposentos com a biblioteca, mas também não foi possível de visitar. Como eu disse, parte das orações e dos estudos eram feitas dentro do quarto, da clausura. E os aposentos do prior tinham essa capelinha, mas a dos outros não tinha.
Então, localizando, essa é a parte da clausura principal, onde tem as células, e era possível visitar uma das células que nós vamos mostrar agora. Olha isso, amor. Nessas paredes ficou escondida uma lastra de ouro larga 20 por 20 centímetros. Eles escondiam, em guerra, em época de guerra, né? Eles escondiam os tesouros. Eles tinham o próprio jardim, conversava com o vizinho. Olha. Eu acho que eles não trabalharam. Eles trabalharam, velho. Ia plantar um negocinho deles. Ficava com fome, mas ficava bem. Caraca, que legal. Não, é que a gente viu. O jardim do chefe dava pra... Então todo mundo se conectava aqui. O jardim também, e no outro. Aqui que a gente andou, galera. Da gente ver a água. Não tinha água limpa, pura. Então, mais uma vez, esse é o claustro principal e na cela 6 tem o Museu das Memórias, que nós não conseguimos visitar. E esse Museu das Memórias abriga exposições relacionadas aos órfãos que passaram sua infância na Certosa, mas não temos informações de quando. Essa parte ficou parecendo um cemitério, mas como não tem explicações, eu não sei exatamente o que é. Mas falando sobre os monges, agora falando sobre a ordem especificamente, cada mosteiro cartusiano, chamado de cartucha, é autônomo e liderado por um prior. A ordem não possui um abade geral, mas os priores se reúnem periodicamente em um capítulo geral para tratar de assuntos comuns. Existem 2 tipos de membros, os monges do coro, padres ou futuros padres, e os irmãos leigos, que auxiliam nos trabalhos mais práticos do mosteiro. Cafézinho, bom, né? Piatti. Saco, né? Tchau. Tchau, grazie. Olha ali. Amor, ali parece que vai pro parque também, ó. É bem. E ali também, ó. Ali vai pro parque. Depois de um café, é no parque que a gente terminou a nossa visita. Esperamos que tenham gostado. Se inscreve, curte e compartilha. E para vocês saberem, esse monastério não existe mais, mas a ordem dos cartusianos existe, é uma das mais antigas e ainda mantém o seu caráter rigoroso. Já pensou?